Olá pessoal, Guilherme Lima, Super Geniais. Eu gostaria, de falar hoje, sobre um inconformismo, que eu sinto. Eu gostaria, de começar esse episódio de hoje dizendo, que é muito difícil aceitar calado o que aconteceu com o nível superior no nosso país, E eu testemunhei, um verdadeiro ataque, aos nossos espaços de intelectuais. Isso aconteceu de diversas formas, tá? Um dos ataques, foi feito através, da autorização de abertura de mais vagas do que candidatos, E quando você tem mais vaga do que candidato, o que acontece, com o processo seletivo, Na prática, as faculdades, elas colocam todos para dentro, O cara pode ser muito ignorante e ainda assim ele vai ter uma vaga, E a maior parte dos alunos da rede pública não dispõe, de conhecimentos mínimos de matemática ou da própria língua, E se o vestibular fosse rigoroso, e ninguém passasse, ou pouca gente passasse, a faculdade, dificilmente ia conseguir se sustentar, Então, eles montaram esse esquema de pirâmide em que, basicamente, os alunos que entram, financiam o restante do curso do resto dos alunos, E o que resta, a faculdade particular, Tentar, facilitar no início, que os alunos sejam aprovados nos primeiros semestres, escolhendo as matérias mais fáceis, ou ainda, também dificultando depois de alguns semestres, porque também, se a pessoa se formar sem saber nada, o MEC, pode fechar a faculdade, Na prática, um esquema de pirâmide em que os alunos que entram, financiam o restante dos alunos, E como exemplo, uma matéria chamada Bases Biológicas do Comportamento, no curso de Psicologia, ensinando, na verdade, Biologia do ensino médio, E aqui, para uma pessoa que estudou de verdade Biologia no ensino médio, isso é como se fosse um insulto, ao seu intelecto. E a faculdade pública também não escapou desse ataque, Também foi lotada de gente de baixo nível intelectual e dizer, que isso não afeta a qualidade, das aulas, eu diria que é negar a realidade como ela é de fato, E o fato, de ser um grupo relativamente grande, isso cria grupos de pressão. Na prática, isso tem efeitos até na autonomia universitária, como, por exemplo, a retirada, da matéria de estatística do curso de sociologia em uma universidade federal, em função, de grupos de pressão, porque a maior parte dos alunos era reprovado em estatística e terminava jubilado, E talvez você seja muito novo e não tenha percebido o que aconteceu, mas aceitar isso passivamente, essa sucatização do nível superior a esse nível, eu acho complicado, e difícil de engolir, Me deixa aí embaixo nos comentários o que você pensa sobre isso. Então, pessoal, era tudo que eu tinha para dizer por hoje. Forte abraço. Tchau, tchau.